Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente o Glorioso empatou mais uma vez em casa, agora 1-1 com o Corinthians ontem pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. Já vou direto para a escalação do Botafogo, que entrou em campo modificado, até porque não teve o Marlon Freitas suspenso, não teve o Arthur se recuperando de uma gripe, o Montoro atuou pelo lado direito como extremo, tivemos o Joaquim Correia trabalhando por dentro, com o Savarino ainda no banco de reservas, então o técnico David Ancelotti escalou o John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, o Vitinho ficou descansando no banco, na zaga Caio Pantaleão, para a galera que fala sobre o nome, agora na camisa dele está Pantaleão. Ao lado do zagueiro pela direita, Alexander Barbosa, fazendo a zaga pelo lado esquerdo, e Alex Telles na lateral esquerda. No meio-campo tivemos Nilton Alan e Joaquim Correia, com Montoro pela direita, Arthur Cabral como centroavante, e pelo lado esquerdo tivemos o Natan, galera. E eu dizia no vídeo de análise pré-jogo que o Botafogo poderia explorar o lado esquerdo da defesa corintiana e que era jogo para acionar o centroavante Arthur Cabral. E assim fizemos o gol no primeiro tempo. Daqui a pouco eu falo sobre a jogada. O técnico Dorival Júnior montou um time misto, até por conta da Copa do Brasil. No meio de semana o Corinthians enfrenta o Palmeiras e trabalhou num 4-1-4-1. Acontece que o Corinthians não se encontrou nos primeiros 30 minutos. O Botafogo era dominante, todo mundo jogava bem. Do goleiro John até o Arthur Cabral, passando por todas as peças, o Botafogo tinha qualidade individual e tinha também muita força coletiva, mas precisava definir melhor as jogadas. Muito volume de jogo, muita troca de passe, movimentação, mas faltava definição. O Nilton deu um chute perigoso de fora, é verdade, boa defesa do goleiro adversário, e pouco depois o Botafogo aí sim trabalhou muito bem a jogada pelo lado direito do ataque, com o Montoro participando, o Joaquim Correia também, porque o Matheus Ponte recebeu pelo lado direito e explorou bem a tabela com o Joaquim. Recebeu na frente do argentino, cruzou, o Natan se antecipou muito bem ao defensor, pelo outro lado, cabeceou para dentro da área e o Arthur Cabral, muito bem posicionado, encontrando espaço, cabeceou para fazer 1-0 Botafogo. O Glorioso deveria ter aproveitado o momento e até ampliado o placar. Essa deveria ter sido a ideia também dentro de campo. O David Ancelotti na coletiva falou que faltou isso, faltou o Botafogo fazer mais gols quando era dominante, e foi dominante, reitero, coletivamente, individualmente também. O Alan, por exemplo, fez inversão, como faz muito o Marlon Freitas. O Nilton, eu já disse, finalizando de fora, marcando também muito bem na primeira etapa. Tivemos o Telles fazendo inversão de jogo, o Matheus Ponte subindo bastante pela direita, até porque o Telles ficou mais preso na saída de três com os zagueiros, às vezes com os volantes, e o Matheus Ponte teve mais liberdade para trabalhar pela direita, junto com o Montoro, que jogava muito bem. O Montoro é criativo, habilidoso, quebra a linha, muito inteligente, esse garoto é especialíssimo. O Montoro é titular do Botafogo hoje, atuando pela esquerda por dentro ou pelo lado direito no ataque. E o Natan, com boas ações ofensivas pelo lado esquerdo no primeiro tempo, o Arthur Cabral também, o time jogava bem. Joaquim Correia se movimentando bastante, dando passes de primeira, errando uma tomada de decisão ou outra, como o próprio Montoro também errou, o Natan em algum momento, mas no geral o Botafogo ia muito bem. Já para o final da primeira etapa, o ímpeto caiu um pouco, o Corinthians começou a explorar o lado esquerdo do ataque, fazendo inversão, levando perigo para o nosso sistema defensivo, mas terminou 1-0 e eu esperava um Botafogo novamente dominante na segunda etapa. O que fez o técnico adversário? 4 trocas no intervalo. E naquela linha de 4 do meio campo, à frente do Ranieri, ele mexeu colocando o Depay e também o Breno Bidon. Colocou qualidade, o Charles saiu, também saiu o Bahia, e ali por dentro o Bidon e o Depay começaram a se entender bem. O Corinthians tinha o Carride por um lado e o Thales Magno por outro. O Yuri Alberto entrou no lugar do Romero, e na lateral direita o Mateuzinho entrou no lugar do Léo Maná. E nesse 4-1-4-1 o Corinthians começou a querer mais jogo, a ficar mais com a bola.
O Botafogo, se bem me lembro, ao fim do primeiro tempo, tinha mais de 65% de posse de bola. Acabou o jogo ainda com cerca de 56% de posse de bola, mas o Corinthians na segunda etapa conseguiu ter mais a posse e conseguiu se impor em alguns momentos. Não que o Corinthians tenha sido dominante no campo ofensivo com o Botafogo todo encostado lá atrás, nada disso, mas o jogo ficou muito solto quando não precisava. E a concentração do Glorioso também caiu. Por exemplo, o John, que deixou um adversário chegar muito próximo na hora de fazer um lançamento e a bola chegou ao pé do Depay, que finalizou, e felizmente o John estava bem colocado, conseguiu fazer a defesa. O Savarino, posteriormente, perdeu uma bola no meio-campo perigosíssima. O Corinthians fez a ligação e o Yuri Alberto perdeu um gol claro. Então, antes de ter tomado gol, o Botafogo já poderia ter, sim, sofrido um empate, porque a concentração também caiu e o Glorioso não conseguia mais jogar. Vieram as trocas por volta dos 18 minutos. Entraram no Botafogo Savarino e Santiago Rodrigues. O venezuelano na meia central, no lugar do Joaquim Correa. O uruguaio no lado esquerdo do campo, no lugar do Natan. Infelizmente, o Santiago Rodrigues não está conseguindo dar sequência. Quando vai bem num jogo, cai muito no outro. Ele não está conseguindo colocar a qualidade dele para aparecer no Botafogo. Pode ser que perca espaço ao longo do tempo. Com o Montoro crescendo de produção, o Joaquim Correa, por mais que ainda não esteja 100%, já mostrando qualidade. O Botafogo ainda no mercado. O Natan atuando pelo lado esquerdo como titular ontem. O Matheus Martins voltando. Santiago Rodrigues pode ficar sem espaço daqui a pouco, tendo que trabalhar muito para provar novamente para o treinador que tem condições. Mas hoje, infelizmente, o uruguaio não está conseguindo manter uma constância, não está conseguindo jogar bem. E o Botafogo precisa disso. A torcida pediu muito a vinda dele. Eu também gosto da qualidade do Santiago Rodrigues, mas está difícil por enquanto. E antes de falar mais sobre o segundo tempo, o gol que o Botafogo tomou, eu venho falando aqui. Não é porque eu não grito que eu não venho reclamando, que eu não venho pedindo. Desde quando percebi, identifiquei nos burburinhos, nos bastidores, que o Gregory iria sair, eu pedia pelo menos mais um volante no Botafogo. E antes da saída do Gregory, eu falava, galera, olha só, precisamos de mais 2 volantes, porque o Botafogo não pode ficar limitado nessa posição diariamente. Mais uma vez falando, posição de desgaste, embate físico, cartão, suspensão. Acontece, galera, que ontem nós tínhamos Newton e Alan com o Guim da base no banco. O Cauã Lindes também colocado como meio-campista, mas ele é meia, joga mais adiantado e estava para ir para o Molenbeek da Bélgica. Marlon Freitas suspenso pelo 3º cartão e o Danilo, que foi contratado recentemente, muito bom jogador, ainda não estreou e talvez não estreie na terça-feira contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Newton e Alan fizeram um bom primeiro tempo e cansaram. É posição de desgaste. E no segundo tempo o Botafogo com meio campo totalmente exposto. O Savarino também entrou mal. O Corinthians ganhando espaço, ganhando o campo, conseguindo entrar na nossa defesa com jogadores de qualidade. Depay, Bidon, Yuri Alberto. E o Botafogo teve muitas dificuldades. Mas eu venho falando, tem que contratar volante. Tem que contratar um volante. O Gregory saiu, contratamos o Danilo. Precisamos de mais. E mais, e se tivermos 6 volantes, ótimo, que disputem, que briguem internamente para ver quem é titular, para ver quem joga mais, só que não podemos ficar sem volante. Campeonato Brasileiro pegando fogo. E o Botafogo está pagando por isso. Não adianta acreditar que não está. Agora está longe da liderança, está longe da vice-liderança. Ontem o Palmeiras jogou muito mal e venceu o Grêmio por 1-0 com um gol logo no início da partida, porque o Palmeiras ganha muitos e muitos jogos assim, está sempre disputando. Precisamos, e já estamos atrasados, contratar volante, como precisamos de mais um ponta, como precisamos de um centroavante, porque o Arthur Cabral foi bem no jogo, fez o gol, mas se desgasta muito, é muito embate físico também, com zagueiros fortes, com zagueiros altos, e o treinador não mostra confiança no Mastriani, senão ontem ele teria entrado. Savarino não entrou bem de novo, e agora não tem treinador colocando ele, entre aspas, fora de posição, porque até nas posições que ele atuava com Renato Paiva, ele já tinha atuado aqui no clube, sob o comando, por exemplo, do Arthur Jorge. E ele entrou na meia central, onde gosta, mas não conseguiu render o que se espera dele. Joga muita bola,
precisa voltar a jogar. O Savarino esteve abaixo ontem. Tivemos as trocas dos laterais, mais uma vez, Vitinho entrando no lugar do Ponte e no lugar do Telles entrando o Cuiabano. O Cuiabano poderia ter cruzado uma bola pelo lado esquerdo, acabou chutando, tentando surpreender o Hugo, não conseguiu, seria uma boa chance de cruzar, porque o Botafogo estava entrando com jogadores bem posicionados na área. O Matheus Ponte, no início do segundo tempo, perdeu uma chance clara também, aquilo que a gente reclama muito do Vitinho. Boa jogada, o Arthur Cabral segurou no pivô, encontrou o Joaquim Correia, que deu o passe por trás da defesa. O Matheus Ponte dominou mal, deixou a bola escapar, a bola saiu quando ele deveria ter dominado já para fechar, colocado o corpo na frente do adversário para finalizar talvez até de trivela, ou com a perna esquerda, ou cruzado com a perna direita, mas aí posicionando o corpo de uma forma um pouquinho diferente. O que ele não poderia fazer é deixar a bola aí saindo para pegar nela do jeito que ele pegou, muito mal. Então, mesmo com o Botafogo abaixo na segunda etapa, ainda teve possibilidade para ampliar o marcador. Mesmo com o Corinthians tendo colocado 4 jogadores de muita qualidade, posteriormente ainda uma dobra na lateral com o Bidu entrando no lugar do Thales Magno, fazendo aquela esquerda ali com o Anguilleri. O Botafogo não soube aproveitar as chances que teve e o ritmo foi caindo, foi caindo. Ao fim do jogo entrou o Barreira no lugar do Montoro pelo lado direito, mas aí já estava 1-1. Porque o Botafogo tinha um lançamento a ser feito, a bola, na verdade, foi para o meio-campo numa posição difícil para o Newton, que já dominou mal também, acabou perdendo a pelota. O Corinthians recuperou, estava tudo dominado. E o Savarino fez uma falta com o jogador de costas para ele, com o Botafogo cercando o atleta do Corinthians. Bola levantada na área, vai para lá, vem para cá, sobrou Depay com qualidade, 1-1. E então não conseguimos mais criar grandes possibilidades. Um empate muito frustrante, um primeiro tempo bom, 30 minutos iniciais excelente, um segundo tempo péssimo. Isso passa também por falta de peças num momento crucial da temporada. Ainda dá para contratar, a janela vai até o dia 2 de setembro. Zagueiro pela direita, Pantaleão tá jogando direto. Tem reunião com o Novo Horizontino pelo Dantas. Volante, precisamos de pelo menos mais um, já que veio Danilo. Ponta, precisamos também. Centroavante, tá claro que o Botafogo precisa buscar no mercado. Terça-feira, 19 horas, o Fogão enfrenta o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil. Primeiro jogo das oitavas de final no Newton Santos. Se puder, esteja presente. Parabéns à torcida do Botafogo. 31 mil torcedores ontem no Newton Santos, apoiando muito. Não dá para o time reclamar da torcida, não dá para o clube reclamar da torcida. A galera deu show, mas o resultado foi frustrante e o desempenho no segundo tempo muito abaixo. O Botafogo precisa melhorar demais. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Aqui é simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce pro Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Estamos juntos, aquele abraço, valeu, fui, fogo!